Amores, aula de hoje, caderninho e caneta na mão, tá bom? Pra fazer a anotação, que hoje a gente vai para algumas questões mais práticas. A gente vai dar continuidade no que a gente estava falando a respeito sobre procrastinação na aula passada. E aí hoje a gente vai adentrar uma parte mais da neurociência, assim, a gente estava falando mais de aspectos emocionais. Hoje a gente vai dar continuidade em alguns aspectos emocionais também, né? Porque nunca tá desassociado, uma coisa está associada na outra, né? Mas eu vou dar um foco maior para essa parte mais prática, mas ainda vou trazer alguns pontos emocionais que também são importantes pra gente amarrar, linkar com o que foi trazido na semana passada, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre procrastinação. Na aula passada eu dei um foco assim na parte emocional, porque eu expliquei o seguinte, que muitas vezes quando a gente vai falar de procrastinação, a gente só pega na coisa da disciplina, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, por isso que eu comecei com a parte emocional na semana passada. Mas a gente pega muito na parte da disciplina, da organização, taranã, taranã, taranã. Isso é muito importante também, porque a procrastinação, ela afeta a sua prática da coisa, só que ela vem a partir de impulsos emocionais, certo? Então, muitas vezes, lembra que eu expliquei semana passada? A procrastinação, ela vem como um mecanismo de autoproteção. Não só porque você é preguiçoso, sem vergonha, indisciplinado. Muitas vezes a procrastinação, ela vem como um mecanismo de autoproteção, preservando alguma crença que você tem, preservando você de algum trauma que você carrega, de algum medo inconsciente, de alguma sensação de incapacidade, então de uma baixa autoestima. Então a procrastinação muitas vezes ela vem como um mecanismo de autoproteção em relação a tudo isso. E uma outra coisa que está ligada ao aspecto emocional, que eu quero que vocês tenham total atenção assim daqui para frente, que está relacionado à procrastinação também. A procrastinação, ela está totalmente correlacionada à nossa dificuldade de ter autocontrole, a nossa dificuldade de ter domínio de si. A procrastinação está relacionada a isso. Quando a gente fala de autocontrole, a gente tem a aula 4 aqui que é de autocontrole. Eu falei muito de aspectos no sentido de raiva, irritação. Eu dei alguns exemplos também de coisas que a gente faz por impulso, às vezes, compras desnecessárias, coisas que a gente fala e se arrepende no momento da euforia. Então, assim, quando a gente fala de autocontrole, eu quero que vocês tenham clareza de que ter autocontrole não é só trabalhar aspectos relacionados à raiva e irritabilidade. Quando eu falo de autocontrole, é você começar a aprender a dominar estados emocionais a ponto de você parar de ser guiado somente por impulsos emocionais inconscientes. E você comece a ter mais clareza e tomar melhores decisões em relação aos seus comportamentos. Porque lembra que eu já expliquei aqui, nós não temos controle sobre as nossas emoções. As emoções são reações bioquímicas e movimentos intrapsíquicos, disparos automáticos. Nós não temos controle sobre isso. O que nós controlamos, o que nós gerenciamos, são os nossos comportamentos dentro de cada impulso emocional, certo? Então, entendido isso, a gente vai entender aonde que entra a impulsividade e a procrastinação. No momento em que vem o impulso do depois eu faço, seja ele movido por crenças, medo, preguiça ou mesmo porque você sente que aquela atividade é desagradável e aí você prefere deixar para depois, não quer sentir aquele desconforto momentâneo, são vários impulsos emocionais que vão te guiando e você sendo guiado por eles. Então, eu vou dar outros exemplos para deixar mais claro, né? Porque é um movimento mais sutil de você perceber, emocionalmente falando. Eu falei muito lá da raiva, tananana. Eu dei exemplos também de quando você compra coisas que você não precisa por impulso, de quando você promete coisas que você não faria por impulso, e você vai movido por aquela emoção. Então, a falta de controle emocional não está relacionado só a explosões de raiva, está relacionado a todos esses impulsos, certo? Então, que é o que eu acabei de explicar. Então, o que acontece aqui na procrastinação? Imagina, por exemplo, também, chegou um momento na minha vida que eu percebi que eu tinha um baita de um autocontrole já, comparado ao que era antes, né? Em relação à raiva, à explosividade, à irritabilidade. Porque eu vim trabalhando isso. De repente eu percebi que eu não tinha esse mesmo autocontrole em relação à comida.
que eu já contei tudo aqui pra vocês no curso, todo o meu processo de emagrecimento, meu processo de compensação emocional em relação à alimentação, tudo isso vocês já sabem aqui porque eu já cansei de explicar. Então, o que acontece? Vinha aquele impulso de comer, e aí eu não conseguia controlar aquele impulso, ia lá e comia até as portas dos armários da cozinha. E aí, chegou um dia que eu parei e falei assim, eu já tava dentro do processo de emagrecimento. E aí um dia eu falei assim, gente, isso também tá relacionado ao autocontrole, porque é um impulso emocional que vem, e aí eu não gerencio o comportamento, eu deixo esse impulso dominar. Porque, na verdade, eu queria que esse impulso não existisse para eu poder comer menos. E, na verdade, naquele momento eu entendi que eu precisaria gerenciar o meu comportamento, definir regras de comportamento, apesar do impulso emocional. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando pra vocês? Lembra que eu já expliquei aqui pra vocês que o autocontrole, em relação à raiva, que é o que a gente fala mais, o autocontrole em relação à raiva, você pré-definir quais são os meus gatilhos. Os meus gatilhos de raiva é quando alguém me fala tal coisa, é quando alguém age de tal forma. Legal. Então, quando alguém fizer isso, ou quando eu estiver numa situação X, Y, Z, que puder ser um gatilho de raiva, tananana, eu vou agir de tal forma. Então, você gerencia o comportamento. Então, você combina antes. E eu percebi que com a minha alimentação, por exemplo, eu não fazia isso. Então, quais que eram os meus gatilhos de ansiedade que me impulsionavam a comer em excesso? Esse. Então, peraí. Não só gatilhos no sentido de situação ruim, mas às vezes uma situação positiva também. Aquele sentimento de comer para comemorar, de comer para compartilhar. Então, o que me leva a comer em excesso? Legal, isso aqui. Então, quando essa situação acontecer, eu preciso agir desta forma. E aí eu comecei a entender que apesar daquele impulso emocional, eu tinha escolha de como eu ia agir. E agora eu tô falando da comida, pra você entender onde eu vou chegar com a procrastinação, entendeu? Então, apesar do impulso de procrastinar, seja ele qual for, é necessário que você treine esse domínio de si a ponto de você escolher agir mesmo estando sentindo a vontade de procrastinar. Que é a mesma coisa de você escolher sair de perto de alguém com vontade de xingar aquela pessoa até a morte. E aí você escolhe sair de perto. Aquela vontade ainda tá lá. Porque é a emoção que você não controla. Mas você escolhe agir de uma forma. Aquela vontade de procrastinar talvez ainda esteja lá. Mas você escolhe direcionar o seu comportamento mesmo estando sentindo aquilo. Então, o procrastinador ainda tem uma dificuldade brutal nessa questão do autocontrole, de controlar esta impulsividade. Por isso ele também procrastina. Entenderam? Então, desenvolver autocontrole, domínio de si, é primordial, crucial, essencial para que você consiga parar de procrastinar. Para que você consiga assumir o comando do seu comportamento, apesar do impulso emocional que você está sentindo. Então, a procrastinação, ela está totalmente correlacionada a isso. Então, é necessário que você comece a desenvolver esse autocontrole em relação a vários comportamentos emocionais, não só em relação à raiva. É você perceber o quanto você age por impulso em relação a outras emoções que você sente também. Entenderam? Esse é o ponto. Quando você entender isso, você começa a ter autocontrole em relação a tudo na sua vida. Percebem? Então, olha só. Teve uma aula aqui que eu falei dos 5 pilares da inteligência emocional. Vocês lembram disso? Nessa aula que eu falei dos 5 pilares, eu falei que um deles, que é o segundo pilar, né, é a autorregulação, é o autocontrole. Porque sem esse pilar, que antes desse vem o autoconhecimento, né, mas sem esse pilar do autocontrole, você não tem inteligência emocional. Ele é um pilar extremamente importante. Porque sem autocontrole, sem domínio de si, você vai ser constantemente impulsionado pelas suas emoções.
E ser constantemente impulsionado pelas suas emoções é a própria definição da falta de inteligência emocional. A gestão das emoções se dá justamente quando você consegue agir apesar do que você está sentindo. E você consegue ter esta clareza, fazer esta organização estratégica, comportamental, apesar do que você está sentindo. E como eu digo sempre, vocês com certeza já me ouviram falar isso, é por isso que a gente chama de inteligência emocional. Porque você organiza estrategicamente, usando o seu cérebro racional para poder fazer essa gestão da sua parte cerebral que não raciocina, só sente, só impulsiona. Mas você tem os dois, certo? Então você pode treinar isso. Isso é um treino. Só de você perceber isso que eu tô falando na aula de hoje, isso já vai mudar para você. Porque talvez você não tinha essa clareza de que você pode agir mesmo sentindo o impulso da procrastinação. Fez sentido? Porque o impulso vem e fala assim, ai meu Deus, depois eu faço. Você sentiu aquele impulso. Para depois você chegar na conclusão do depois eu faço, antes vem o impulso e você cede a ele. Então o que você tem que fazer agora? Quais são os meus gatilhos? Lembra tudo que eu falei para você observar na aula passada? O que tem aí por trás dessa procrastinação? Observa tudo. Observa o que aciona, o que você tem procrastinado. E aí você começar a desenvolver planos e combinados e regras pessoais de como você vai agir quando aquela situação acontecer. Também em relação à procrastinação. Não só em relação à raiva, à explosão e eu vou matar fulano. Não só em relação a isso, mas em relação à procrastinação também. Entenderam? Gente, falando agora de aspectos da neurociência mesmo, né? Vamos adentrar assim esses aspectos em relação à procrastinação, tá? Vamos entender o que a neurociência explica sobre a procrastinação. Primeiro a gente precisa entender algumas questões assim, básicas, tá? O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, que serve para trocentas tarefas e funções importantes na nossa vida. Cognição, funcionamento do organismo, enfim, trocentas coisas. Mas ele tem uma função que é uma das principais dele, que é a sua sobrevivência. Então o seu cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência, entende? Então, como ele é uma máquina de sobrevivência, ele precisa garantir que você continue, que perpetue espécies, tudo aquilo que todas as espécies têm na natureza. Como ele é uma máquina de sobrevivência, ele tem dois mecanismos muito importantes para garantir que isso aconteça. Um deles é absorver energia e o outro é manter essa energia. Então, o seu cérebro, ele precisa de energia para que você sobreviva. Essa energia vai te manter vivo para todas as funções que o seu corpo precisa executar, certo? Então, o seu cérebro, inteligentemente, como eu falei, absorve energia e cria padrões para manter esse armazenamento energético no seu organismo. E qual a forma, assim, maior, melhor de manter energia? Poupando, certo? E poupando como? Se mantendo na inércia. Então, nós somos neurologicamente programados para sentir preguiça e procrastinação. E é por isso que você nunca vai conseguir eliminar 100% a procrastinação da sua vida. Você reparou que eu dei o nome dessa aula de como diminuir a procrastinação? O que você consegue através de técnicas, de treino mental, de uma série de coisas aí que eu venho ensinando para vocês, o que vocês conseguem através disso é diminuir significativamente a procrastinação na sua vida. Mas eliminar a procrastinação da sua vida é impossível. Porque existe uma programação neurológica. Existe uma outra programação neurológica também, que é o seguinte. Vamos dizer assim, é como se a gente, enquanto espécie humana, a gente tivesse evoluído de forma mais lenta comparado à velocidade que a tecnologia e a sociedade evoluíram. Então,
O que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo prático. Lá na época das cavernas, se você caçava, você tinha que comer o alimento naquele momento. Não tinha uma geladeira, uma tecnologia para você armazenar aquele alimento, certo? Então o seu corpo, também para manter a sua preservação, o seu cérebro criou um sistema que te impulsiona a agir pelo prazer imediato. Você tinha que comer naquele momento, você tinha que agir naquele momento, pelo prazer imediato. Também relacionado à questão de reprodução, uma série de outras questões ligadas à sobrevivência. Então, quando a gente fala de prazer imediato, tá ligado a isso, a essa questão de sobrevivência. E aí, é outro padrão neurológico que te leva à procrastinação. Então, assim, eu já falei de alguns padrões aqui. Por isso que você não vai eliminar 100%, como eu falei. Só que, gente, como eu falo sempre, nós não somos só seres irracionais, movidos a impulsos e programações de bicho. Porque nós somos bicho, né? Nós somos animais, nós fazemos parte desse reino. Só que, diferente dos outros animais, nós desenvolvemos um neocórtex, um córtex pré-frontal. Nós desenvolvemos regiões cerebrais que são pensantes, que nos permitem raciocinar e fazer escolhas. Então, apesar dessas programações neurológicas, você pode treinar o seu cérebro sim para diminuir a procrastinação. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que você me ouça falando isso. Ah, entendi. Então, nossa, que alívio. Eu sou programado para procrastinar e vou passar o resto da vida assim, procrastinando sem resultado e ó, tudo bem. E não está tudo bem. Você tem condição de criar novas conexões neurais, de aprender coisas novas para poder ter mais resultados na sua vida. Como eu falei, você não vai conseguir eliminar 100% a procrastinação. Então, uma procrastinaçãozinha ou outra, ela vai estar presente na sua vida. E desde que não seja nada que afete os seus resultados, tá tudo bem. Não tem problema. Entenderam? Dá pra tocar. Dá pra tocar tranquilo, tá? Desde que não afete os seus resultados, certo? Então, entendendo isto, fica mais claro pra gente alguns comportamentos que a gente tem. Né? Então o cérebro ele tá operando o tempo todo, criando padrões também, por exemplo. Eu falei de mini hábitos aqui, se eu não me engano, na aula 2. Tem algumas dicas que eu vou falar aqui hoje, que eu vou reforçar, que algumas delas eu falei na aula 2, que era justamente para diminuir a procrastinação e para colocar você em ação, então eu vou reforçar na aula de hoje, tá? Que é a questão dos mini hábitos, eu já vou explicar mais a fundo isso também. Então, assim, quando a gente fala de sobrevivência, por exemplo, outro mecanismo, o seu cérebro, ele é programado também para ser viciado em açúcar e gordura. O cérebro se vicia facilmente em açúcar. Então já tem pesquisas que comprovam que o vício em açúcar, ele é compatível ao vício em cocaína. Olha isso. Ativa sinapses específicas da mesma região. Então olha que coisa medonha. E gente, eu já vi textos falando de estudiosos, de pessoas dizendo que toda a humanidade é viciada em açúcar. Açúcar e gordura. Outros tipos de energia o corpo queima muito rápido, essas não. Então para o cérebro é bom armazenar essas energias, porque ajuda ele nesse mecanismo de sobrevivência. Se vai fazer mal para o organismo, afetar outras coisas, é outra conversa, mas em relação a esse sistema de armazenamento energético, de captação e absorção energética, o consumo de açúcar e gordura é propício, entende? Só que, lógico, como eu falei, você é um ser pensante, que pode fazer boas escolhas na sua alimentação, porque o seu cérebro também vai gerar energia de outras formas, né? Absorver essa energia de outras formas. Então, nós temos algumas programações neurológicas que nos levam a padrões comportamentais que são negativos, que são padrões de autossabotagem. Só que a natureza não criou para te sabotar, a natureza criou para sua sobrevivência. Só que dentro do contexto que nós vivemos hoje, esses comportamentos, essas programações acabam nos sabotando. Como eu falei da questão do açúcar, a questão da gordura, a questão da preguiça, a questão da procrastinação. Porque você vai poupando, armazenando energia, poupando, armazenando energia. Então você precisa inteligentemente criar estratégias para romper com esses padrões, certo? Então, anota aí, qual que é a primeira dica? Poderosíssima, assim, ó, para começar a trabalhar a procrastinação. Você precisa ter domínio mental e domínio emocional. Tá mal barulhão aqui, né? Nossa, eu deixei a janela aberta hoje, eu moro numa avenida, né? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim. Então, qual que é a primeira dica? Você precisa ter domínio mental
e domínio emocional, que é tudo que eu expliquei no começo da aula, para você começar a agir apesar dos impulsos de procrastinação. Precisa começar a aprender a dominar a sua mente desistente, porque isso também vira um treino mental. O que é essa mente desistente? Percebam que existem pessoas na vida que elas estão sempre começando as coisas e não terminam. Começa uma profissão, larga, começa um negócio, não deu certo, larga, começa não sei o que. Eu não tô falando de você estrategicamente parar. Tem coisas na minha vida que eu parei de fazer recentemente, inclusive em relação ao meu trabalho, decisões que eu tomei recentes, que foram ponderadas, avaliadas, examinadas, dentro de estratégias que eu estudo, e aí inteligentemente eu entendi que era melhor eu abrir mão daquilo. Entenderam? Isso é uma coisa. Outra coisa é, toda dificuldade que se apresenta, você desiste. Isso é um padrão de mente desistente. E aí isso vira um padrão na sua vida, porque você faz isso tanto que a primeira dificuldade que se apresenta, o seu cérebro aciona isso automaticamente. Vamos desistir. A gente já fez isso outras vezes. Ó, o padrão é esse daqui. Entendeu? Esse é o padrão acionado. Então, se você tá sempre começando coisa e nunca termina, você vai ser sempre um amador nas coisas. Eu já falei isso aqui também. Você vai ser sempre um amador, você nunca vai ser um expert em nada. Quando eu comecei esse trabalho aqui de inteligência emocional, eu também enfrento ainda, né? Eu sempre falo isso pra vocês, muitas dificuldades. Tanto externas, porque não é fácil ensinar tudo isso que eu ensino, romper com uma série de crenças que as pessoas acreditam, falar de vitimismo, não é fácil trazer esse trabalho. E também tem os meus desafios internos, porque pra eu ensinar isso daqui, eu preciso trazer essa cura pra dentro de mim primeiro. Senão eu sou uma hipócrita. Então, existe essa dificuldade, mas eu não desisti. Então, a gente precisa começar a aprender a dominar essa mente desistente, para que isso não vire um padrão na sua vida. O nosso cérebro opera por padrões, por causa desse mecanismo de poupar energia. O nosso inconsciente, a mesma coisa, pelo mesmo motivo, para preservar a sua sobrevivência. Então, quando você repetidamente começa a mostrar um mecanismo para o seu cérebro, você faz aquilo com tanta repetição, começa a criar conexões neurais que leva tempo para isso acontecer. Você começa a repetir esse padrão, o seu cérebro entende assim, opa, faz 3 meses que a Rosê está fazendo isso repetidamente. E eu tô gastando muita energia cada vez que ela decide fazer isso aqui, então eu preciso padronizar esse comportamento, porque já repetiu tanto que é isso aqui que ela quer fazer daqui pra frente. E aí ele padroniza, ele automatiza. Gente, a gente só tem dimensão do quão poderoso é esse padrão quando acontecem coisas desse tipo. Sabe quando você tem, sei lá, você põe sempre as coisas na mesma gaveta, de repente você muda de gaveta? Sei lá, você põe os talheres na gaveta de cima, agora você põe na gaveta de baixo. Você vai ficar meses ainda indo na gaveta de cima sem pensar pegar o talher. Não é assim? Quantas vezes na sua vida você fechou a porta de casa, saiu de casa, aí chegou na rua e falou assim, meu Deus, será que eu tranquei a porta? Aí você voltou lá e a porta estava trancada. Mesmo se você prestar atenção, porque tinha um padrão ali. Então, uma das ferramentas mais poderosas para o nosso cérebro é a repetição. Há quanto tempo você vem repetindo padrões de procrastinação? Isso está padronizado na sua mente. Então, sempre que vem alguma coisa, o seu cérebro traz. Depois eu faço. Tá automático, ele aciona automaticamente. Você mostrou esse padrão, você ensinou esse padrão. Tem uma ferramenta que eu uso muito, que me ajuda muito, que eu aprendi com o Jerônimo, que eu também adoro o trabalho dele. E o Jerônimo é expert em procrastinação. O Jerônimo ensina o seguinte: sempre que você tiver alguma coisa pra fazer, você começar a usar esse comando. 1, 2, 3, agora. Se você quiser falar, se estiver sozinho pode falar, senão você fala mentalmente. Como que é esse comando? Por que esse comando? Porque vai vir o comando do depois eu faço. Então você vai começar a mostrar pra sua mente, repetidamente, que você quer um novo padrão de comportamento.
Só que você não precisa usar esse comando só com coisas que você procrastina. Comece usando esse comando com coisas que você já iria fazer dando comando ou não. Por exemplo, deu sede, tô indo beber água. Você já vai de qualquer jeito, mas fale assim, 1, 2, 3, agora, e vá beber água. Eu quero ir no banheiro, 1, 2, 3, agora, e vá no banheiro. Eu vou dormir, 1, 2, 3, agora, e vá dormir. Entenderam? Por quê? Isso é você mostrando para o seu cérebro o seguinte, sempre que eu der esse comando, a gente tem que agir. Aí, feito esse treino, quando você se pegar procrastinando, aí você dá o comando. 1, 2, 3, agora. O meu enteado, de 11 anos, tá com uma baita dificuldade já há meses pra conseguir dormir no horário certo. Ano que vem, inclusive, a gente vai colocar ele pra estudar de manhã, porque a gente precisa que ele acerte o sono dele. Não é saudável isso. Pra rotina não é bom. Ele tá criando hábitos que não são bons por conta disso. Ele troca o dia pela noite, praticamente. Se deixar, ele vai dormir às 4, 5 da manhã vendo série e no outro dia dorme até 3, 4 da tarde. Aí, por que eu tô contando isso pra vocês? Eu vou chegar no ponto. Eu já tentei de tudo. Conversar, dar bronca, chegar a um certo horário, pedir pra que ele me entregasse o celular. Aí ele me entregava o celular, aí ele ia montar quebra-cabeça no quarto. Aí eu passava, pedia pra ele deitar, ele ficava deitado olhando pro teto. Aí um dia eu sentei pra conversar com ele, eu falei assim, o que acontece? Gente, a gente não pode tratar as nossas crianças, e eu acredito muito nisso hoje, diferente do que a gente trata os adultos. Então, quando um adulto tá com uma dificuldade, a gente vai tentar entender. A criança a gente só quer dar bronca, né? Então eu fui tentar entender o que estava acontecendo com ele. E aí ele conversando, explicando, e eu também sinto as mesmas coisas, por isso que a gente não pode ser hipócrita, eu entendi, eu falei assim, ele tem dificuldade de abrir mão desse prazer imediato que o celular na mão dá pra ele. Tá ali, rolando o feed, só da gente acessar a rede social, nosso cérebro já produz dopamina. Imediatamente. Quantas vezes por dia você pega o celular assim, e só entra na rede social, dá uma olhadinha e sai? Aquilo dá uma compensação pro seu cérebro de prazer imediato. Ele ali assistindo uma série, é adrenalina, é dopamina, é um monte de neurotransmissores que dão prazer, que trazem essa compensação. Ele com 11 anos de idade, ele não vai ter todo esse domínio mental e emocional de autocontrole que eu expliquei aqui na primeira aula, para dizer assim, apesar deste impulso emocional, eu vou escolher dormir agora. É claro que eu estou ensinando, mas vai levar tempo. Por isso que eu estou contando essa história. Para você perceber quantos impulsos hoje te levam a agir dessas formas. E que você precisa começar a colocar uma palavrinha mágica na sua vida, que é disciplina. Que é o que eu falei na aula passada. Você dá um comando, uma ordem, colocar uma regra para você mesmo e você cumprir aquilo. Só que disciplina é treino. Desenvolver disciplina é como desenvolver uma musculatura. É treino, dia após dia, repetidamente. Vocês lembram de um exemplo que eu dei aqui? Que eu falei assim, imagina você chegar numa academia e você olhar pro chão e falar assim, primeira vez que você tá indo, tem uma barra lá com 400 quilos pra você levantar. Você não levanta, cara. Por mais motivado, empenhado, disciplinado que você esteja, você não levanta. Você precisa desenvolver musculatura. Treinando todos os dias, aumentando a carga aos poucos. E ao longo de um período a sua musculatura vai crescer e vai chegar um dia que você vai levantar aqueles 400 quilos. Emocionalmente falando é a mesma coisa. Não exija de você hoje uma disciplina que você não treinou para desenvolver. Tá fazendo sentido isso? O seu cérebro precisa criar novas sinapses, novas conexões neurais. Isso leva tempo e não é só 21 dias, gente. Até hoje eu ainda vejo muitos treinadores, tem muitos desafios de 21 dias, né, que é uma forma de lançamento de curso, mas leva mais do que 21 dias. 21 dias é um período muito curto para você criar novas conexões neurais. Então, esse estudo é um estudo já desatualizado, foi feito com um grupo pequeno de pessoas, então leva, pode colocar em uns 3, 4, 5 meses no mínimo você fazendo uma coisa repetidamente para o seu cérebro automatizar. E tem coisas que ele vai automatizar mais rápido,
enfim, varia de coisa para coisa, de pessoa para pessoa. Mas o fato é que leva tempo para o seu cérebro desenvolver novas habilidades. Lá na aula 2, eu falei para vocês que para você sair do ponto A na sua vida e ir para o ponto B, que é a sua meta, você precisa desenvolver habilidades que você não tem. Então, talvez você tenha identificado que você não tem a disciplina necessária, a organização necessária, que você não tem a entrega necessária, a dedicação necessária. Tudo isso, gente, são habilidades que a gente pode desenvolver. Se você tiver essa mentalidade de eu posso desenvolver novas habilidades, muda tudo. Entendem o que eu tô falando? E entender que desenvolver habilidade leva tempo e vai exigir foco. A gente agora está se aproximando do final do ano. E é natural, normal, que as pessoas comecem a entrar num padrão que é o seguinte. A partir do ano que vem, a partir de agora... Nossa, essa frase... Elimine essa frase da sua vida quando você quiser mudar padrão de hábito. A partir de agora eu farei não sei o quê. Essa frase vai trazer desistência logo de cara. Sabe quando você fala assim, a partir de agora eu não vou comer mais doce? O primeiro docinho que você come, você já desiste. Porque você já descumpriu, você fala assim, já comi mesmo, já descumpri o que estava combinado, então amanhã eu começo de novo. A partir de agora eu só vou comer saudável. Aí você vai lá e come uma fritura, não, agora eu só vou começar de novo segunda-feira, porque eu comi de novo. Porque você quer um processo assim, perfeito. E gente, sempre que você quiser mudar tudo na sua vida, você não vai conseguir mudar nada. Porque olha o que eu expliquei, o seu cérebro trabalha em padrões. Então leva tempo não só para construir um novo padrão, leva tempo para desconstruir o padrão antigo. Entendeu? O seu cérebro, além de estar criando novas conexões neurais, ele também vai deixar de fazer o caminho pela conexão antiga. É mais ou menos assim, imagina que todo santo dia você passa por um gramado e faz um caminho para ir trabalhar. Daqui um ano, você pisando todo dia naquela grama, talvez até antes, você pisando todo dia no mesmo espacinho de grama, você mata aquela grama ali, cria um caminho ali. Certo? E aí, de repente, você começa agora a criar um outro caminho. Você começa a trilhar um outro pedacinho de grama. Aquele caminho já existe. É por isso que é tão fácil a gente sair do padrão que a gente está tentando criar e voltar para o antigo. Porque aquele já existe no seu cérebro. Entendeu? É isso. A Mônica escreveu assim: acredito que não exista receita de bolo para lidar com as nossas emoções. Cada um vai achar aquele que se adapta melhor com a personalidade de cada um. Penso que não podemos generalizar para não ficarmos frustrados. Penso eu. Mônica, eu concordo. Porque conforme eu vou lidando com pessoas e estudando isso que eu estudo, ensinando o que eu ensino, eu vejo que o que funciona para um, funciona para outro. Claro que tem coisas que são, como eu estou trazendo aqui, técnicas, embasamentos científicos, coisas que você pode aplicar, mas tudo tem que fazer sentido para você. Porque cada ser humano traz em si uma série de complexidades relacionadas ao nível de consciência, à criação, às crenças. Se traz distúrbios, síndromes, transtornos mentais também. Isso também vai influenciar. Imagina, por exemplo, eu querer ensinar isso que eu estou ensinando aqui, sei lá, para uma pessoa que é neurotípica e para uma pessoa que tem transtorno do espectro autista. Que tem graus de severidade. Então vamos pegar um autista severo, vamos dizer assim. E eu querer ensinar pra ele, dar um treinamento pra ele igualzinho eu dou pra uma pessoa neurotípica. Tem como isso? Não tem. Tem como eu dar as mesmas ferramentas pra lidar com a ansiedade que eu vou dar pra uma pessoa que não tem transtorno de ansiedade e pra uma pessoa que tem transtorno de ansiedade? É óbvio que se a pessoa que tem transtorno de ansiedade aplicar aquelas ferramentas, ela vai ter resultado. Só que ela precisa de um outro trabalho junto, clínico. Porque tem transtorno ali. Vocês estão entendendo? Então isso que a Mônica tá falando é real. E não só de transtorno, mas o que funciona pra você? Olha o que eu acabei de falar. A Gabi deu um exemplo aqui que eu já vi muitos treinadores ensinando. Faça isso, durma no chão, não sei o quê. Eu não vou dormir, gente. Pra mim não faz sentido. E eu não vou fazer só porque alguém mandou. Pra mim faz mais sentido eu aprender
pelo caminho do amor próprio, do acolhimento, porque é o que eu ensino, é o que faz sentido pra mim, é o que vem curando as minhas dores, porque eu acho que eu já tomei muita pancada na minha infância. Então eu não quero aprender dessa forma. E a gente tem que ver se muito disso não tem a ver também com crenças que a gente carrega lá da infância. Essa crença do eu só aprendo quando a Rosi dá uma bronca, sabe? Observe se aqui nas aulas você consegue absorver bem quando eu... Tem aulas que eu tô assim, ó, mais suave. Percebe o impacto que essa aula tem dentro de você. E percebe as aulas que eu pego um negócio mais rente mesmo se não tem um impacto maior. Será que não tem uma crença aí de eu só aprendo apanhando? Que vem lá da infância também? Outra coisa que leva a gente a padrões de procrastinação, já que a gente está falando de padrões da nossa infância. Lá na sua infância, muito provavelmente, você foi cobrado pelos seus pais, pelos seus professores, para fazer as coisas que você tinha que fazer. E você já observou que hoje na sua vida, coisas que você é cobrado pelo seu chefe, pela empresa, seja lá o que for, você faz. As suas coisas pessoais você procrastina, porque não tem ninguém te cobrando. Então você faz, você deixa pra depois, você não faz. Porque você na sua infância não aprendeu a desenvolver inteligência emocional e agir apesar do sentimento de procrastinação que todo ser humano tem. Você não aprendeu isso. O que você aprendeu foi seguir ordens. E aí você segue executando esse padrão na sua vida. O Wendel Carvalho, ele ensina uma coisa para diminuir a procrastinação, que ele diz o seguinte: pague um guardião. Tem alguém para te cobrar. Chega para alguém e fala assim: fulano, se a partir de tal dia eu não executar tal coisa, eu te pago R$50, você pode vir me cobrar. Aquele guardião vai te cobrar. E aí, fulano, fez? Porque tem gente que só funciona assim. E talvez, e não tô falando que isso que ele ensina é errado, porque talvez num primeiro momento você precise de alguém te cobrando para você sair da inércia. Entendeu? Talvez num primeiro momento você precise de alguém te cobrando. A Mônica falou assim: putz, odeio ser cobrado, odeio cobrança. Eu também, Mônica. Eu também. Mas por que eu falei que não tá errado? Porque tem gente que isso funciona. Eu nunca fiz. Eu, justamente por ter sido tão cobrada na minha infância, hoje se alguém vem me cobrar, eu tenho vontade de não fazer só porque estão me cobrando. E mandar se fuder. Não vou fazer agora mesmo, só porque me cobrou. Entendeu? Porque a gente vai para um lado ou vai para o outro, né? Por isso que a gente precisa entender como que aquele trauma criou um padrão emocional dentro da gente. E é por isso que é tão importante a gente ter falado isso aqui hoje, que apesar de programações neurológicas que a gente tem as nossas experiências, as nossas vivências, os traumas que a gente carrega. E cada caso é um caso. Então você sempre precisa pegar das ferramentas que eu trago pra você, aplicar o que faz sentido pra você. Tem um livro que se chama O Milagre da Manhã. Eu comecei a ler esse livro uma época. Tem gente que endeusa esse livro e transformou a vida da pessoa. Cara, eu não vou acordar às 4 da manhã, isso não faz sentido pra mim. Não faz. Por N motivos. Entendem? Então a coisa tem que fazer sentido pra você. Você tem que examinar dentro do seu sistema. E tem coisa que não faz sentido pra você hoje, talvez porque você precisa trabalhar mais coisas, talvez porque precisa elevar um pouquinho o nível de consciência, daqui a pouco faz sentido. Talvez não faça hoje, talvez faça amanhã. Talvez hoje faça, talvez amanhã não faça mais. E assim é o ser humano. A gente tá o tempo todo desconstruindo e construindo coisas novas. Por isso que a gente não pode trazer verdades absolutas. A Gabi falou que tem esse livro. Gente, quando eu peguei esse livro pra ler, eu falei assim, nossa, esse livro vai transformar a minha vida. Não deu pra mim, cara. Desculpa. Eu não vou acordar às 4 da manhã só porque um coach mandou eu acordar às 4 da manhã, se não fizer sentido pra mim. A Gabi falou assim que o livro não deu pra ela também. A Mônica falou, eu gostei, mas não serviu pra mim. É legal a mentalidade que o livro traz, mas ele traz ações práticas que eu não vou executar. Porque eu me conheço. Entenderam? E não é porque eu sou preguiçosa, sem vergonha, nada. Porque a gente pode ser produtivo de outras formas. Talvez algumas técnicas que eu vou ensinar não funcionem pra você e outras funcionem. Eu, por exemplo, com aquela questão que eu tenho do valor da liberdade muito forte, eu tive todo um processo para ir aprendendo a usar a agenda aos poucos, porque eu sabia que se eu colocasse uma agenda muito rígida, eu ia ter dificuldade de lidar com ela.
Eu tenho dificuldade com coisas que eu sinto que me prendem. Então também tem os seus valores na história. A Mônica falou, eu sou preguiçosa e sem vergonha. Não fale assim, mulher. Que a gente afirma a nosso respeito é muito verdade, é muito poderoso. O nosso inconsciente absorve como verdade sempre. Eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Eu falei pra vocês fazerem assim na Timo, né? Eu sou alegria, eu sou força, eu sou disposição, o que você quiser. Fale com você na metalinguagem. Eu aprendi isso com o Horácio Frazão. Fale com você na metalinguagem. Dê um comando positivo pra você na metalinguagem, pelo seu nome completo. Mônica, você é uma pessoa disposta. Você falar isso pra você, chamando o seu nome, na metalinguagem. Rosiane, pra quem não sabia, meu nome verdadeiro é Rosiane. Agora vocês descobriram. Ah não, vocês sabem porque vocês têm meu Pix, né? Mas tem um monte de gente que acha que meu nome é Rosi mesmo. Então quando eu falo comigo, Rosiane, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Rosiane, você não sei o que lá. Positivamente. Sabe por quê? Porque o seu inconsciente está acostumado, desde que você era uma criancinha, a receber comandos na terceira pessoa. Sua mãe chegava pra você e falava assim, fulaninho, vá tomar banho. Fulaninho, vá dormir. Fulaninho, é hora de comer. O seu inconsciente aprendeu a receber comandos assim. Então comece a trazer comandos positivos pra você. Não afirme coisas negativas a seu respeito. Os rótulos são muito perigosos. Porque a gente acredita neles. O seu inconsciente executa. Tudo que você fala pro seu inconsciente é um comando. Então quando você diz assim, Mônica, que nem você falou agora, eu sou preguiçosa? Sim. O seu inconsciente só diz sim. Se você disser eu sou disposta, ele diz sim também. Ele só diz sim. Ele não diz não. O seu inconsciente ele não opera com não de forma nenhuma. Ele não entende essa linguagem. Ele opera por comandos de imagem também. Então é aquilo que a gente fala, né? Não pense numa maçã, eu quero que você veja, já pensou. Então o nosso cérebro tem essa dificuldade de processar a palavra não. Porque ele opera por sistema de imagem. Então tudo aquilo que a gente afirma é um comando. Então cuidado com o que vocês afirmam a respeito de vocês mesmos. Ok? E dê esse comando na terceira pessoa, faz o teste se funciona pra você, tá? A Eliane falou, eu descobri pelo Pix. Eu até estranho, né? A Rosiane, minha mãe me chama de Rosiane ainda. Ontem eu tava conversando com ela falou assim, não sei o que, Rosiane. Dá até um bug, assim, parece que minha mente demora, assim, pra processar quando alguém me chama de Rosiane, né? Eu tenho essa dificuldade. Amores, então assim, tá dando pra captar qual que é o processo aqui pra lidar com procrastinação, pra diminuir? E não tem jeito, cara, tem que ter paciência. Você não vai mudar sua vida de um dia pro outro. Você não vai mudar padrões que estão enraizados em você de um dia pro outro. É processo. Por isso que eu falo sempre dos mini hábitos. Sempre eu falo dos mini hábitos. Porque é muito mais fácil você começar por coisas menores. É mais fácil de executar, é mais fácil de repetir. Se você fala assim, eu vou ler todo dia, sei lá, meio livro. Cara, você não vai nem começar. Quando a sua mente pensa assim, eu tenho que ler, amanhã eu começo. Agora, se você falar assim, eu vou ler todo dia, sei lá, 5 linhas. Talvez daqui 3 meses você já leu metade do livro. E você se prometendo a ler metade num dia só, você não começava. Todo dia eu vou fazer 1h30 de caminhada. Saia e caminhe 10 minutos. E volto pra casa. Amanhã você caminha 15. Eu vou tomar 80 litros de água por dia a partir de agora. Não. Tome um copo a mais do que você toma hoje. Repetidamente, durante um tempo. Seu cérebro vai padronizar. Aí depois você aumenta. Só que existe uma maldição na nossa vida chamada imediatismo. Mônica, não tem problema não, pode falar à vontade, que eu adoro quando o chat está movimentado. Existe uma maldição na nossa vida chamada imediatismo. Que quando você pensa assim, meu Deus, eu vou levar desse jeito aí que a Rosi está ensinando, eu vou levar não sei quanto tempo para construir um hábito novo. Ô criatura do mal. Se você ficar procrastinando, você não vai ter resultado nenhum. Se você construir no mini hábito, você vai ter daqui a um tempo, mas você vai ter.
Aí a sua mente, pra te sabotar, ela fala assim, ai, mas vai demorar muito, né? Ai, no mini hábito demora muito pra ter o resultado. Você quer o resultado agora, hoje, imediatamente. Aí você fica procrastinando, porque você quer começar de uma vez. Você quer mudar a sua vida de hoje pra amanhã. E aí não começa nunca, não tem resultado nunca. É um pensamento burro demais. Como que você não consegue perceber? Interessante isso de mini hábito. Parece que só tem valor aquilo que é grandioso, grande demais. Exatamente, Mônica. A nossa mente... Cara, a gente só valoriza o que é grande. A gente precisa aprender a valorizar cada passo que a gente dá. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, ai, minha alimentação tá toda cagada, porque não sei o quê. Aí antes a pessoa fazia um monte de coisa e de repente, aí tomava um monte de refrigerante, comia um monte de fritura, não comia nada de fruta. De repente agora a pessoa não toma mais refrigerante. Continua fazendo as outras coisas. Já caminhou. Já tá melhor do que tava. Eu sempre falo isso pra vocês. Se você tá aqui, ó, você dá um passo pra cá. Minha mão tá arriscada. Agora que eu vi. Você tá aqui, ó, você dá um passo pra cá, você já caminhou. Você já não está mais no mesmo lugar. É simples de entender isso, gente. Só que a gente age pelo bendito do imediatismo. Que foi falado lá na aula 1, lembra? Quando eu falei de você olhar as suas metas de 20 anos, as suas metas para daqui 1 ano. Quando eu falei de tudo isso, eu falei de imediatismo. Que enquanto não tirar isso da história, a sua vida não caminha. Entendeu? Uma outra coisa, você vai ter os impulsos emocionais, correto? Você vai ter impulsos de raiva na sua vida, de ansiedade. O que acontece? Quando a gente começa a procrastinar, gente, isso traz pra dentro da gente, assim, ó, cara, uma sensação, assim, de derrota, de autocobrança, de culpa, uma baixa autoestima, um monte de só aí tristeza, aí você fica desanimado com você, decepcionado, aí é só ladeira abaixo que você vai. E esses sentimentos, eles começam a colocar você num estado de inércia maior, porque você começa a sentir chateação, culpa, tristeza, isso começa a pesar. Canalize a sua raiva e a sua ansiedade para tirar você da inércia, porque são emoções de forte explosão, impacto emocional. Rosi, mais a raiva, mais a ansiedade, não são emoções que causam sensações negativas? São. O Diego não estava aqui até agora ele apareceu só para falar o seguinte, importante também diminuir as mini idas ao McDonald's. Eu já diminui na minha vida, viu, Diego? Teve uma época que eu ia com bastante frequência. E quando a gente consegue canalizar de forma positiva as nossas emoções, a gente usa de forma inteligente, mesmo sendo uma emoção negativa. Como a raiva. Quando eu digo negativa, não é pra colocar aquele rótulo de ai, é ruim, sentir raiva é feio. Não é isso. É uma emoção que te traz uma sensação negativa. É isso que eu quero dizer, tá? E ela também tem baixa vibração, a gente sabe disso. Mas é uma emoção que faz parte do sistema emocional do ser humano, não tem como você se livrar dela 100%. Então use de forma inteligente. Então, no momento em que você se pegar procrastinando, fique puto com você. Mas não puto no sentido de baixar sua autoestima e ficar se chicoteando. Ah, eu sou um cretino, eu sou um filho da puta. Não é nesse sentido. É no sentido de você ficar... Meu, aquela raiva, você fala assim, caralho, eu tô procrastinando de novo, meu... Sabe? Use esse impulso pra agir. É você canalizar essa explosão de raiva pra te tirar da inércia. Tá fazendo sentido? A ansiedade é a mesma coisa. Começa aquela ansiedade pela falta de resultado, e aí qual que é a tendência? Que a ansiedade te paralise mais e você procrastine mais. Não. Canalize essa ansiedade para ação, para executar. Você pode inteligentemente fazer isso também. Porque são emoções que trazem esse impulso que, diferente da tristeza que te paralisa, da preguiça que te paralisa, da culpa que te paralisa, são energias explosivas. A ansiedade não é tão explosiva quanto a raiva, mas ela tem esse impulso também, que você pode canalizar para poder agir, tá? Eu não se valoriza pelos pequenos atos, pequenas ações. Mônica, deixa eu só ler mais um comentário seu aqui que eu vou comentar sobre isso. Isso de mini hábitos é até inteligente, pequenas tarefas, pequenas vitórias, e isso vai alimentando a nossa autoconfiança. Quando menos esperamos, faremos grandes
tarefas e teremos grandes vitórias. Ontem eu postei um texto no meu Instagram falando isso. É um texto onde eu falo sobre a gente melhorar 1% por dia. Se você melhorar 1% por dia ao longo de um ano, você melhorou 365%. Se você adquirir o hábito real, de estar o tempo todo se observando e se perguntando: o que eu posso fazer hoje para que eu seja melhor do que eu era ontem? Gente, mas isso não é frasezinha de status, de WhatsApp, de story, de Instagram. Isso é pra você viver, não é pra você postar. Se você realmente viver isso, você inevitavelmente vai ter uma mentalidade de progresso. Inevitavelmente você vai ter uma mentalidade de crescimento. A gente vai falar mais disso em outras aulas, da construção dessa mentalidade. Você inevitavelmente vai chegar a isso. Tá fazendo sentido? Só que a gente só quer o resultado grande, a gente só olha quando o resultado vem grande. A gente não vai vendo cada pequeno passo que a gente dá antes de chegar lá onde a gente tem que chegar. Para eu caminhar daqui até, sei lá, o mercado, eu vou dar um passo, outro, até que eu chego lá. Cada passo foi importante até lá. Inclusive o primeiro. Só que a gente tem dificuldade de fazer esses processos. Não bastante a gente está o tempo todo se comparando com os outros. Com a vida dos outros, com os resultados dos outros, com o crescimento dos outros, com as curas dos outros. Que estão em outros processos, que estão caminhando de outra forma. E isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Agora, se você construir o hábito, e já falei isso aqui no curso também, se você construir o hábito de se comparar com você o tempo todo, você vai perceber a sua caminhada. Você vai perceber a sua evolução. Hoje, quando eu olho um vídeo meu dando aula, e eu olho um vídeo meu de 3 anos atrás, eu vejo claramente a minha evolução. Para quem trabalha com vídeo, com palestra, ou falando com o público, se comunicando, ou nas redes sociais, seja com o produto que for, se você não tiver vergonha dos seus primeiros vídeos, alguma coisa está errada. Se você não sentir vergonha, é sinal de que você não evoluiu. Quando eu olho para uma foto minha de 1 ano atrás, eu vejo outra Rosy. E eu tô falando tudo isso pra chegar no ponto de você se comparar com você. Quando você olha para uma foto sua de 1 ano atrás, o que você percebe de diferença? Não estou falando só da aparência. Quando eu olho para uma foto minha, eu falo assim, gente, essa Rosy não sabia isso. Não tinha curado isso e isso ainda. Que essa Rosy de hoje já entendeu. Que essa Rosy de hoje já aprendeu. Que essa Rosy de hoje já curou. Se eu pegar uma foto minha de 5 anos atrás, 10 anos atrás, então, nossa senhora. Parece que eu reencarnei em vida. É isso que tem que acontecer na sua vida. Você tem que estar constantemente se comparando a você para medir, né? Porque não tem uma régua que mede isso. A sua evolução, o seu crescimento. E não com os outros. Tem pessoas que se eu for me comparar com elas, eu vou achar que eu tô muito acima. E aí talvez eu pare de crescer por causa disso. Ou vai subir pra minha cabeça e eu vou ficar arrogante. Tem pessoas que se eu for me comparar com elas, eu vou me sentir muito abaixo. Muito pequena. Isso também vai me paralisar. O Diego, você tá mais chique, eu usei. Tô buscando. Tô buscando vibrar nessa frequência. Mas tudo é energia, né, gente? A gente brinca assim, dá risada pra trazer leveza. Mas eu realmente tenho procurado vibrar nessa frequência na minha vida. Ser para ter. Lembra? Aquilo que eu falo sempre. Gente, Deus, Criador, Universo, tudo que você quiser dar, é tão incrível, tão infinitamente sábio e bom, que lembra que eu já falei aqui pra vocês? Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter R$1 na sua conta pra você vibrar abundância. Porque você já é. Você pode estar doente e começar a vibrar saúde, que você vai se curar. Entende? A alegria, que eu falo tanto aqui no curso, falei muito a respeito de alegria na aula, que eu falei a respeito de gratidão. A alegria coloca a gente numa frequência de cura.
Através dessa energia a gente acessa a cura. Através da fé a gente acessa a cura também. São energias que elas abrem acesso para outras energias. A alegria, ela traz frequência de cura para as nossas células. Olha que coisa maravilhosa. E talvez para sair da procrastinação também precise sair dessa letargia, desse campo denso que talvez você esteja vibrando. Começar a trazer mais alegria, mais leveza. Diego, sai da minha aula. O Diego, ele fica só fazendo gracinha no chat. E eu não consigo não ler. Tô brincando, Diego. Você traz muita alegria aqui, viu? Muita mesmo. E é justamente isso que eu tô falando, né? Então, gente, a alegria, ela cura a nossa vida. Às vezes a gente entra em processos de cura que começam a ficar pesados. Por quê? Eu preciso parar de procrastinar, eu preciso construir mais disciplina, eu preciso vencer na vida. Eu dei essa expressão. Eu preciso vencer na vida, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso emagrecer, eu preciso curar os traumas, eu preciso não sei o quê. E começa a ficar pesado, 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 pesado. Eu preciso co-criar a vida dos meus sonhos. Aí senta lá, fica 2 horas visualizando a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a profissão dos sonhos. Sem alegria, meu amor, nada disso vai acontecer. É assim que funciona. A alegria, ela coloca você nesse estado vibracional que você consegue, vamos dizer assim, entregar para o universo. Aí fica compatível. Eleva o seu campo vibracional. O que você faz no seu dia a dia para colocar mais alegria, mais leveza? Porque, gente, as coisas por si só, elas têm o peso delas. Tem gente que não o bastante coloca mais peso do que a situação já tem. Aí imagina hoje você carregando o peso de hoje. Amanhã você está carregando o de hoje e o de ontem. Aí depois de amanhã você já está carregando o de 3 dias. Imagina isso daqui 1 ano, daqui 20 anos. E se você for colocando leveza, alegria, inteligentemente você vai tirando essa carga. Vai ficando mais fácil caminhar. Amores, quem tiver alguma dúvida em relação a tudo que foi explicado aqui hoje, em relação à procrastinação, e quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aqui no chat. Alguma situação específica talvez que você esteja vivendo, que você não está conseguindo sair, quebrar, romper com essa inércia, fazer o primeiro movimento. Esse primeiro movimento, muitas vezes, ele é assim, que rompe mesmo essa barreira da procrastinação, que tira você desse estado de inércia, né? E estar atento, gente, a essa coisa do prazer imediato, porque ele também é um impulso, né? Então tudo bem você buscar por prazer imediato. É assim que a coisa vai funcionar. Mas como você escolhe agir apesar disso é que vai mudar tudo. É que vai virar o seu jogo. É isso que muda o jogo. Entende? Por que a maioria das pessoas não tem bons resultados na vida, estão insatisfeitas com a própria vida, estão insatisfeitas com o próprio corpo, estão insatisfeitas com o trabalho, com os resultados financeiros? Porque são movidas somente por impulso. A pessoa não tem comando da própria vida dela. Eu sempre falo de comando aqui. Sempre falo. Você é senhor da sua vida. Você é senhor de si, tem que ser assim. E eu sempre falo isso quando eu tô falando de energia, mas isso é pra tudo, isso é pra emoção, isso é pra tudo. É você no comando. Se você não tiver no comando, tem alguém. Pode ser uma energia, pode ser uma emoção, pode ser uma situação. O que tá no comando? E aí você se torna uma vítima disso. E aí vai te trazer dor. No momento em que você assumir, eu vou pegar minha vida de volta, aos poucos, com paciência. Eu vou treinar essa musculatura aqui, ó, dia após dia. Senta e escreve quais as habilidades que você quer desenvolver e crie uma rotina diária de treino para aquela habilidade. Olha o que a Mônica falou aqui, esse auto-perdão, né? Me perdoar por procrastinar. Isso é extremamente importante, gente. Isso é extremamente importante, fazer EFT. Lembra que na aula de amor próprio eu falei pra vocês, escreva num papel tudo que você não gosta de você e faça EFT pra isso. Mesmo que eu tenha dificuldade de aceitar o fato de eu ter engordado, eu me aceito, né? Mesmo que eu não aceite o fato de eu procrastinar tal coisa, eu me aceito e eu me perdoo. Carimbar ali, ó, com amor, com perdão, com gratidão. Eu falo de coisas densas aqui pra você reconhecer onde tá a doença, mas não é pra você ficar lá. O processo é você reconhecer, aceitar e focar na cura. A cura é o quê?
É o perdão, é o amor, é a leveza e a alegria, é a felicidade, é a saúde, é a fé, é a esperança. Isso é que vai curar a sua vida. Não é você ficar brigando com a procrastinação, brigando com... Tudo aquilo que você briga, que você luta contra, eu já ensinei isso aqui também. Você alimenta, porque você dá foco. Então dê foco para os novos hábitos que você quer construir. Um por vez. Dê foco, vá na profundidade. No meu Instagram eu vou dar algumas dicas daqui para o final do ano, relacionado a algumas questões voltadas para metas, submetas, planejamento estratégico, porque a gente está chegando no final do ano e a galera começa a fazer o listão de promessas, que não vai cumprir nenhum terço, porque não tem estratégia, né? Porque não tem clareza do que está fazendo. Porque não tem conhecimento. Então precisa chegar a esse conhecimento, precisa buscar esse conhecimento, né? Gente, criem o padrão, o hábito na vida de vocês de estarem sempre explorando o novo. Isso é um hábito que pessoas que têm mentalidade de progresso constroem. Uma vez eu vi Tony Robbins falando sobre isso. Gente, que vídeo, aquele homem, putz, que mentalidade. Não à toa ele é o Tony Robbins, né? E uma vez eu vi, ele é, cara, uma mentalidade assim, ó. Uma vez eu tava vendo um vídeo dele, ele falando a respeito de gratidão, ele falando da esposa dele, da história de vida dele. Meu, uma mentalidade que você fala assim, cara, por isso ele é o que ele é, sabe? Então, assim, ele é muito foda. E o Tony Robbins uma vez estava falando sobre essa mentalidade de progresso. Por que isso? Porque às vezes as pessoas falam muito de mudança. A gente usa essa palavra, tá tudo bem. Mas a mudança, ela é natural da vida. Você querendo ou não, você vai mudar. Passando os anos, passando o tempo, você vai mudar fisicamente, as situações vão mudar. A única coisa permanente na vida é a mudança. Essa frase é de Instagram, mas ela é muito real. Traz muita sabedoria nessa frase. Por isso você precisa construir uma mentalidade de progresso, porque mudança pode ser para pior ou para melhor. Mudou. Não necessariamente é uma melhoria. O progresso é diferente. Você construir essa mentalidade de estar em constante progresso é outra conversa. Entenderam? Hábitos que pessoas ricas... E quando eu tô falando de riqueza, não tô falando só financeiro. Tô falando mentalidade de riqueza. Uma mentalidade de abundância, de crescimento. Que pessoas ricas têm. De estar sempre se colocando em lugares novos, com pessoas novas, situações novas. Sempre com pessoas que você possa crescer. Tem algumas pessoas que brincam assim, se você senta numa mesa onde você percebe que ali o seu conhecimento, vamos dizer, tá acima. Eu vou dizer acima porque a gente não é melhor que ninguém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas se você percebe que ali naquela roda de conversa o seu conhecimento está acima, se levante dali e vá sentar numa mesa onde você vai aprender. Onde você percebe que o conhecimento que as pessoas têm ali você não tem. Aí você vai crescer. Se você está há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, andando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, indo nos mesmos botecos tomar cerveja com as mesmas pessoas, não tem crescimento aí pra você. Porque se tivesse, você já tinha crescido. Não tô falando que você vai abandonar os seus amigos e só se aproximar de gente para ser aproveitador e por oportunismo. Não é isso. É você, além das pessoas que você já convive, você procurar conviver com novas pessoas, frequentar novos lugares com pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua, que vão poder te ensinar alguma coisa. E isso não é só lugares físicos, pode ser um curso novo, uma comunidade que você vai adentrar online mesmo, de algum treinador que você admira. Pode ser um novo lugar que você vai passar a frequentar, que você percebe que as pessoas que frequentam ali têm uma mentalidade diferente da sua, têm resultados diferentes dos seus, e você pode aprender com elas. É isso que eu tô falando. E você, de tempos em tempos, se colocar em grupos onde você pode estar em constante crescimento. Tá fazendo sentido? É nesse sentido que eu estou falando. Como você fez aqui. Você se colocou aqui numa mentoria. Isso foi novo. É você buscar o novo frequentemente. Você se colocou aqui nessa mentoria e quantas coisas novas você aprendeu aqui? Hoje a gente está na aula 21. Da aula 1 até a aula de hoje, quanta coisa mudou na sua mentalidade? Não é fantástico isso? E, gente, chega um momento que, nossa, você cria um prazer por esse crescimento, assim, ó. E você não consegue parar mais.
Essa questão do prazer, eu falei muito de prazer imediato aqui, né? Também está relacionada à disciplina. Eu costumo dizer que uma pessoa disciplinada, e quando eu aprendi isso foi com outros treinadores, mas não vou lembrar especificamente com quem agora. Mas quando eu aprendi isso, fez muito sentido pra mim, que uma pessoa que tem disciplina, ela consegue abrir mão do prazer imediato para ter um prazer a longo prazo. E a pessoa que não tem disciplina, ela escolhe sempre o prazer imediato e a longo prazo ela constrói sofrimento para ela. Interessante isso de pessoas. Atualmente tenho conhecidos que não têm vontade de conversar e nem ver. Criei um abuso. Ô Mônica, isso é normal. Eu falei disso aqui no curso, né? Conforme a sua mentalidade vai expandindo, o seu nível de consciência vai mudando, é natural que você comece a enxergar coisas que você não enxergava antes e você saia de alguns grupos sociais que você caminha junto hoje, que você se afaste de certas pessoas, que você termine até relacionamentos, porque a mentalidade passa a não ser compatível mais. Gente, relacionamento agora falando de casal. Às vezes um começa a procurar muito conhecimento. E aí, ó, os dois estão aqui, compatíveis, aí começa a subir nível de conhecimento, de mentalidade. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor um casal que o homem ou a mulher, um dos dois começa a estudar muito, eles têm filhos e um dos dois começa a estudar muito sobre educação respeitosa, não violenta, mudar as crenças, se curar, subir, expandir a mentalidade, e o outro nada. O outro fica aqui, ó, com as mesmas crenças de antes, que tem que bater, que tem que castigar, que tem que matar, que tem que não sei o quê. O choque que começa a acontecer entre os dois é muito grande. Porque eles estão indo para caminhos opostos. Um tá olhando para cá, o outro tá olhando para cá. Aí, dentro de um relacionamento, um começa a crescer, mudar a mentalidade, expandir, prosperar, não sei o quê, e o outro ficando. Chega uma hora, não é compatível mais. A mentalidade não é compatível mais. O comportamento do outro começa a gritar pra você. Não é porque você ficou melhor. Gente, o casal ou cresce junto ou separa. Não tem como ser diferente disso. Porque não consegue tocar muito tempo. E porque muda frequência energética. Então hoje vocês estão compatíveis, um começa a se curar, expandir consciência, mudar padrão vibracional. Chega uma hora, ó, não ressoa mais. Vai cada um pro seu lado. Um casal é o mesmo olhar. Eles não vão trilhar jornadas iguais. São duas pessoas trilhando jornadas diferentes, mas que escolheram olhar na mesma direção. Se tiver um olhando para a direita e o outro olhando para a esquerda, uma hora um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Inevitavelmente. É a direção que a pessoa está olhando. Não tem como ser diferente disso. Ah, Rosê, então o meu companheiro, a minha companheira tem que ser 100%, pensar 100% igual. É óbvio que não, criatura. Só outra versão de você pensaria 100% igual a você. Mas vocês têm que se afinar, se alinhar na maioria das ideias. Senão a coisa não anda. Senão uma hora vai cada um pro seu lado. Não tem como ser diferente disso. Se você tiver um pouquinho de inteligência, você vai entender isso. E também tem padrões emocionais. Às vezes você está curando coisas que o outro, no momento que você sintonizou com ele, ele veio para validar aquilo. Agora você curou. Ou ele vai mudar o comportamento com você, porque ele não precisa mais validar aquilo, ou ele vai embora. Ou você vai embora. E o mesmo acontece com amigos, com locais de trabalho, com decisões que você vai tomar, porque você vai mudando a realidade que você cria, a dimensão energética que você adentra. Apesar de todos nós estarmos vivendo no planeta Terra, todos nós aqui estamos vivendo em dimensões diferentes. Não é muito louco isso? O meu padrão energético, ele determina qual a dimensão que eu vivo, mesmo estando no planeta Terra. Tem gente que está vivendo em dimensões com vibrações mais baixas. Tem pessoas que estão vivendo em dimensões com padrões energéticos mais elevados. Uma não tem como encontrar a outra. Elas não se enxergam. Espíritos obsessores que vão sugar a sua energia, ele precisa enxergar você para ele conseguir fazer isso. Você precisa estar vibrando na dimensão dele. Espíritos de alta frequência também, para você acessar a dimensão dele, você tem que levar o seu padrão vibracional para você acessar. Aquilo que eu já expliquei aqui no curso, a gente não cria nada, a gente acessa tudo o tempo todo. Com dinâmicas energéticas, funciona assim. A gente começa a aula com procrastinação, a hora que vê já tá falando de dimensões, né? Mas tudo bem. A Mônica escreveu, nossa, amando a aula de hoje, gratidão, amor.
Estou me sentindo um peixe fora do rio. Estou mais sozinha e introspectiva. Mônica, esse processo é maravilhoso. Isso que você está sentindo. Isso é um presente. Gente, é muito natural, comum e normal as pessoas que estão em processo de autoconhecimento se sentirem sozinhas. Se sentirem um peixe fora d'água. Se sentirem um ET. Às vezes eu sento numa mesa assim, ó, pra conversar com as pessoas e os assuntos que circulam, as opiniões, as crenças, eu silencio. Sabe por quê? Porque também não dá pra eu ser a Rosi treinadora em todo lugar. Às vezes a pessoa também só precisa de um acolhimento, você também não pode ser um bitolado chato. Às vezes eu vou na minha mãe, ai, nossa, a vida é difícil. É, mãe, é difícil mesmo, nossa, é verdade. Não dá pra ficar dando sermão toda hora. Olha, mãe, se você não mudar as suas crenças, não dá. Não é assim que a banda toca também, entendeu? Só que dentro, na minha cabeça, eu sei como é que é diferente. E aí, conforme eu vou conseguindo, eu vou trazendo uma nova visão pra ela, pra outras pessoas. Tô dando exemplo da minha mãe porque eu convivo bastante com ela. Mas pra outras pessoas, às vezes a pessoa fala uma coisa que outra ali eu falo, não, e tal coisa. Olha, se você vê de tal forma, tal, não sei o quê. Mas não tentando doutrinar ninguém, nada disso. Mas às vezes, gente, tem lugares, tem situações, tem rodas de conversa que simplesmente você não consegue ficar. Que simplesmente não é mais compatível com o seu intelecto aquilo. O nível de consciência que você tem. Isso é natural. Então você tava num grupo social que de repente agora você fala assim, cara, não é mais aqui que eu pertenço. Acho que eu falei disso na aula 3, na aula que eu falei de crença. Falei muito disso. Você fala assim, cara, esse não é o meu lugar mais. E qual que é o meu lugar agora? Sabe, você agora é uma pessoa que tá ali falando de expansão de consciência, de mudança de mentalidade, de autorresponsabilidade, de autocura, de não sei o quê, e de repente você olha a pessoa com um puta de um discurso de vítima do caralho. E aí você que vai, sabe, se deixa ela no processo dela também. Porque talvez você um dia também já esteve naquele lugar. A Gabi falou, tem pessoas que matam o seu merecimento. Exatamente, Gabi. A Mônica falou, engraçado, também acho que estou mais intolerante com certas coisas e pessoas. Tem que ver que nível de intolerância, que tipo de intolerância que é. Porque uma coisa é a intolerância do isso fere meu merecimento, eu não vou ficar perto disso. E vou ficar sozinho. Outra coisa é a intolerância do deixa eu mostrar que você tá errado. Isso aí não é positivo. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, seu processo, Moel, é a coisa do se retirar. Tem muitos ambientes hoje, tem pessoas que eu convivo, familiares, que eu sei que a forma da pessoa pensar é o oposto do que eu penso, ensino e acredito. Então, quando chega a certos assuntos na conversa, eu silencio. Quando chega a determinados assuntos, às vezes a pessoa tá falando de questões muito religiosas, ou questões, né, do dia a dia, comportamentais, e eu trabalho com isso. Aí, de repente, do nível, do rumo que a conversa está tomando, eu silencio. Eu só observo a conversa, não faço a chata, tá? Daqui a pouco a gente vai para um assunto mais tranquilo e segue o bonde ali. Mas tem lugares que é mais prudente que você pare de frequentar, se retire, porque não faz o menor sentido você estar ali mesmo. E é isso, tá bom? Amores, gente, que felicidade estar aqui com vocês hoje. Toda semana eu sinto essa felicidade de sentar aqui e conversar com vocês e... Olha, eu adoraria conversar com vocês, inclusive pessoalmente, né? Eu gosto, apesar de gostar muito de fazer live, de trabalhar no online, eu amo mesmo estar no palco, é tete a tete, é contato humano, é gente ali comigo, eu venho de teatro também, então a gente gosta mesmo do calor humano. Então esses dias eu fiquei pensando, falei, gente, se eu desse esse curso presencial pra eles seria lindo demais, né? E é outra troca energética, né? E é muito interessante vocês observarem, é óbvio, eu faço esse trabalho, como eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes, eu não faço esse trabalho sozinha, existe uma egrégora comigo, óbvio. Como eu já expliquei, a gente nunca tá sozinho. Mas o que determina a qualidade da nossa companhia é o calor, é que eu li um negócio que não já me distraiu, é a qualidade da nossa vibração, isso que vai determinar a qualidade da nossa companhia, mas sozinho a gente nunca tá, nunca. Encarnado ou desencarnado, sempre tem gente com a gente vibrando no mesmo padrão que a gente está. É assim que funciona. Então, deixa eu ver o que a Mônica falou assim. O que você tá falando não, Diego? Eu não tô entendendo. Ah, tá! O Diego falou, mas já acabou. Não! Mas já acabou. Gente, eu lembro de uma vez que eu tava dando uma palestra numa empresa. Nossa, esse dia foi tão lindo. Era uma palestra que eu fazia sozinha, era uma palestra teatral, né? E eu ia com uma personagem, e eu fazia piada a palestra inteira, eu zoava todo mundo, mas eu trazia assuntos muito sérios, eu já falava de inteligência emocional, não sei nem estudar isso, né? Mas eu já tinha um certo conhecimento. Aquilo eu já expliquei pra vocês aqui. E eu falava de qualidade de vida também.
E trazia bastante conteúdo científico e tal, e fazia isso trazendo comicidade junto. E aí eu lembro que numa palestra, a hora que eu fui me despedir das pessoas, e foi a primeira vez que eu fiz essa palestra. Essa palestra era minha, era criação minha. E a primeira vez que eu fiz essa palestra, a hora que eu me despedi, a plateia inteira fez assim, ó. Ah! E aí na hora eu tomei um susto, assim, ó. E aí eu não tava esperando aquela reação e eu continuei falando algumas coisas. De repente, a hora que eu vi, tava todo mundo emocionado na plateia. Eu tava emocionado, o gerente veio subir no palco, chorando, e o outro fulano veio emocionado. E virou uma choradeira e uma emoção, uma coisa. E eu tenho muita gratidão por esse dia. Inclusive, é uma memória que eu uso pra ancorar sentimentos positivos. Mas aí o dia que fez isso agora eu lembrei disso. Por isso que eu falo, esse calor humano, esse contato é outra coisa. Olha o que a Mônica falou aqui, Diego. Todo Diego é gaiato, meu irmão é Diego e é assim mesmo. Eu acho que é isso. Pronto, encontramos a resposta. Amores, mas olha, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, de estar nesse processo com vocês, né? Trazendo esse nível de conteúdo, podendo estar aprendendo junto e me curando junto. E conforme eu vou falando assim pra vocês, muitas coisas vão se clareando. Ah, o que eu tava falando da egrégora. Eu falei assim, com certeza eu não faço esse trabalho sozinha, eu tenho consciência que não. Eu sei que tem uma egrégora que faz esse trabalho junto comigo, tenho consciência dela. E qual energia que essa egrégora tem. E pode observar que às vezes você entra aqui na minha aula e às vezes você sente uma vibração diferente, como se limpasse alguma coisa dentro de você. Que não é só o que eu tô falando, é uma energia. Imagina isso presencialmente, é outra coisa, né? E esses dias eu entrei numa live do Horácio Frazão, gente, esse dia, eu peguei a live num ponto que ele tava falando exatamente uma coisa que eu precisava ouvir. E nesse dia eu senti assim uma leveza interna, e aí na sequência que eu senti essa leveza ele tava falando disso, dessa egrégora que faz o trabalho junto com a gente, e que às vezes só de você estar aqui junto, essa egrégora já tá trabalhando, trazendo cura na sua vida também. Isso é lindo demais, né? Deixa eu ver aqui. As aulas que o Diego tá ao vivo é uma palhaçada. Gente, imagina o Diego presencialmente. Essa peste. Vontade de chorar aqui. Estou chorando esses dias. A Mônica falou, Mônica, eu sou chorona também, viu? Eu sempre fui, sou uma mantegona. Hoje eu não sou de chorar à toa mais. Antes tinha coisas que eu julgava que era meio descontrole mesmo, mas hoje eu não acho que é um descontrole não. Hoje eu reconheço como uma qualidade mesmo, é uma sensibilidade minha, assim, eu gosto de ser assim. E eu sou mantegona também, eu me emociono, eu sou de riso largo, eu sou uma pessoa assim, e eu gosto de ser assim, né? Então, deixa fluir, né, as suas emoções, deixa você ser quem você é. E isso é muito lindo. Você assumir o seu papel no mundo e na vida é lindo demais. Amorzitos, é isso. Com muita dor no coração eu me despeço. Porque, por mim, como eu falo sempre, eu ficaria aqui com vocês horas e horas, dias e dias aqui falando e trocando e brincando no chat, conversando, e foi uma aula muito gostosa. Peguem as coisas práticas que foram ensinadas aqui hoje, apliquem na vida de vocês e vejam o que está podendo trabalhar nesse momento. Talvez, eu tô falando, né, toda semana tem conteúdo, ó, no ritmo assim, comendo solto. Mas de repente você só tá conseguindo trabalhar o conteúdo lá da aula 4 ainda e tá tudo bem. A gente vai trabalhando tudo assim, ó, paralelamente e caminha um pouco melhor hoje, cura um pouco mais amanhã e vamos mais e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui uma semana, na hora que a gente vê, a gente já tá muito melhor. E assim a gente vai caminhando, vai se curando, 100% a gente nunca vai estar. 100% só Deus mesmo, mas um dia a gente chega lá. Tá bom, meus amores? Um beijo grande, muita cura aí na caminhada de vocês, muita luz divina, muita força. E vamos juntos, semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo grande, com Deus.